mediunidade, né? Conforme a gente falou, a gente está aqui no Meeting, né? E está retransmitindo aqui via Instagram. Então, quem quiser consultar depois vai ficar salvo aqui aqui no Instagram, né? Apesar de a gente estar fazendo aqui pelo Meeting, eu estou transmitindo no Instagram também ao mesmo tempo, tá? Vamos dar início, né? Fazer nossa prece. Alguém quer fazer a prece pra gente? Pra gente começar? Alguém deseja fazer a prece? Então, por favor, fique à vontade. Vamos iniciar a fazer a nossa prece. Não, sem problema. Deixa eu ter aqui. Oi? Fecha. Você fala alguma coisa? Que assim seja, né? Então, aqui nas vibrações da prece, gente, da nossa companheira, a gente vai dar início, né, ao nosso estudo de mediunidade, né? Lembrando, né, que a gente vai começar, né, estamos começando o estudo fazendo uma repaginada dos princípios básicos da doutrina espírita, tá? A gente pedir para quem está com o microfone aberto, gente, se puder deixar fechado, né, só abrir quando for, né, quem precisar de perguntar, ou falar, ou comentar, é à vontade, tá, gente? Só peço para deixar fechado, né, a câmera pode deixar aberta e tal, só para a gente não ficar com reverbação de som, né, que fica repetindo às vezes, mas é tranquilo. Quem quiser perguntar, fica à vontade, né? A gente está dando continuidade ao nosso estudo, né? Nós estamos gravando aqui também pelo Instagram, né? E a gente está pegando os 15 princípios da doutrina como fundamentação para a gente poder entender o processo mediúnico, né? O nosso objetivo é estudar a mediunidade, né? E para a gente estudar a mediunidade nós precisamos de entender a base da doutrina espírita, né? Na verdade, o estudo que nós estamos fazendo vamos dizer assim, é um basicão mesmo, né? Não tem como você pegar tudo que a doutrina espírita ensina, né, em 15 estudos ou 15 princípios, mas nós vamos tentar consolidar aí algumas ideias que vão ajudar a gente, né, no entendimento do processo de mediunidade, ou seja, todos os estudos que nós estamos fazendo aqui com foco, né, na questão da mediunidade, né? Então aqui a gente, né, tem uma divisão aqui em Minas, né, dos 15 princípios básicos da doutrina, né, que são, né, uma divisão didática, tá? Não é uma divisão da espiritualidade, uma divisão que o Kardec criou, tá? É apenas uma divisão didática que facilita, né, para a gente poder estudar, tá? Tá? Deixa eu ver aqui. O companheiro está falando que não está conseguindo escutar aqui pelo áudio do Instagram. Vamos ver se melhora. Eu aumentei o som aqui.
Então, o que acontece? Né? Hoje nós vamos estudar o segundo princípio, né? Que é Jesus. Né? A gente falou semana passada de Deus, né? E hoje nós vamos falar de Jesus, né? Que é um dos temas mais fantásticos que existem. Né? Mas nós vamos, né, tentar explicar qual que é a visão espírita do Cristo. Né? Por que é importante a gente entender isso. Né? Jesus é um ser que ele se apresenta, né? Ele é o divisor da história da humanidade. Nós vamos encontrar, né, a história do mundo dividida entre antes e depois da presença do Cristo aqui na Terra. Tal o nível de impacto de Jesus na humanidade. Né? Eu acho que ninguém aqui, né, vai deixar de perceber isso, até porque o nosso calendário, né, ele é baseado na vida de Jesus. Nós estamos vivendo um ano aqui de 2021, né, que a partir, né, teoricamente, do nascimento de Jesus. Apesar desse calendário ter um erro aí de uns 5 anos, né, isso é até já consenso, né? Jesus era para a gente estar mais ou menos em 2026, mas tem um erro de conta aí, né? Mas que o pessoal nunca quis corrigir porque ia dar muito trabalho, né? Então, assim, nós sabemos do impacto e da presença de Jesus, né, dentro da sociedade humana. Até mesmo para quem não acredita em Jesus enquanto, né, ser espiritual, existe uma presença impactante da figura do Cristo entre nós, e essa presença ela é fundamental para a gente entender o processo da mediunidade. Até porque, né, muitos dos fenômenos que aconteceram dentro da vida de Jesus são fenômenos de base e de raiz mediúnica, ou seja, muita coisa que aconteceu, né, muitos fenômenos ditos sobrenaturais da vida de Jesus, né, tem explicação nos processos mediúnicos. Claro que no caso de Jesus ali existe num nível que está bem acima da média da nossa capacidade atual, tá bom? Mas é uma coisa pra gente, né, que a gente precisa sempre consolidar com o pessoal, né? Dentro da doutrina espírita, né, e de acordo com aquilo que a espiritualidade amiga nos ensina, né, nós sabemos que Jesus não é Deus, né? Ou seja, né, o conceito que a gente tem de Deus lá da Igreja Católica, né, daquela ideia de uma trindade, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, dentro da doutrina espírita, tá? Esse conceito ele não funciona. Por quê? Porque nós, né, dentro da doutrina espírita, né, a partir da informação da espiritualidade, até mesmo do estudo da reflexão do Evangelho, nós sabemos que existe Deus, o Pai, o Criador, né, de tudo que existe, né, e existe os seres que são criados por eles, né, pelo Pai, dos quais Jesus é um deles. Né, ou seja, Jesus é um ser, né, que em essência, né, é como nós. Tá? Ou seja, Jesus é um ser que foi criado em algum momento, tá? Né? Na poeira das estrelas, como diria lá o Emmanuel, como diria lá os amigos espirituais. Entretanto, Jesus e Deus não são a mesma pessoa, a mesma coisa. Ou seja, Jesus não é um Deus ou é o próprio Deus. Né? Jesus é tão Deus quanto eu sou, quanto vocês são também. Tá? Ou seja, Jesus é a criação de Deus. Né? A diferença de Jesus para a gente... Tá? E isso vai ajudar a gente a entender muitas questões aí da doutrina espírita. É o que? Jesus é mais velho. Né? Um dos conceitos básicos que a gente também vai estudar mais para frente é o conceito de evolução. Ou seja, os espíritos eles são criados em determinado momento, cada um no momento, e esses espíritos eles evoluem, eles se aprimoram, eles se desenvolvem, eles crescem, né? Como uma semente se torna uma árvore. Né? E numa analogia para a gente poder entender a figura de Jesus, nós podemos dizer que nós somos sementes ainda e o Cristo é uma árvore, vamos dizer assim, no seu estado mais pleno, que ainda está crescendo. Né? Não é uma árvore que chegou ao seu tempo, que não existe, tá? Fim para o processo evolutivo. Não vai ter um momento, cheguei no máximo, pronto, acabou. Tá? Não existe. Tá bom? Mas Jesus é um ser que ele existe há muito mais tempo que a gente e que ele assume já, né, uma função espiritual diferente da nossa. Assim como nós, né, existimos, por exemplo, há mais tempo que as plantas, há mais tempo que os animais, há mais tempo que os outros seres que são, vamos dizer assim, nos estágios evolutivos antes da gente. Tá bom? Né? Então a diferença de Jesus para nós basicamente é o que? Idade. Tá? Jesus é muito mais velho. Né? Quanto mais velho? Né? A gente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe, Jesus é mais velho que o planeta Terra. Ou seja, Jesus já é um ser na condição de um Cristo, né? Nessa condição que nós conhecemos ele, antes do nosso planeta existir. Tá? Isso é bilhões de anos atrás, né? É o que a ciência fala pra gente. Né? Então, dessa forma, o que acontece? Né? É muito difícil para a maioria de nós separar a ideia de Jesus da ideia de Deus. Por quê? Porque para nós, dentro do nosso conceito divino, né, Jesus ele engloba tudo aquilo que a gente entende de Deus. Né? Então, assim, é difícil imaginar alguém além de Jesus.
né? Na nossa mente conceber isso é muito difícil, né? Então, assim, muitas vezes a nossa dificuldade se dá exatamente por isso, tá? Então, assim, isso é uma coisa... então não existe trindade dentro daquilo que a doutrina espírita ensina? Não. O que é o Espírito Santo, então, que aparece na Bíblia? O Espírito Santo, segundo a informação da espiritualidade, né, é o que? É as equipes espirituais desencarnadas. Os espíritos de luz, enquanto uma coletividade, né, é aquilo que lá no Evangelho se refere como o Espírito. Tá? Ou seja, é a espiritualidade desencarnada, são os espíritos iluminados. Né? E vamos lembrar o seguinte, né, a companheira que fez a pergunta, podemos dizer que a humanidade vai aumentando? Não, a humanidade aqui na Terra não aumenta. Tá? Né? Porque quando a gente pensa em nível de criação, nós estamos falando de coisa a nível de universo, não de planeta Terra, tá, gente? Então a população espiritual da Terra basicamente é a mesma, né? Isso é uma coisa para a gente poder entender também, né? Quantos espíritos humanos existem no planeta Terra? Né? Em média, tá? 24 bilhões de espíritos. Ou seja, hoje nós temos em média 8 bilhões encarnados. Estou jogando a média. Quer dizer que lá no mundo espiritual do nosso planeta, aqui em volta aqui da Terra, tem 16 bilhões. Mas no passado que tinha menos? No passado, quando tinha 1 bilhão, tinha 23 do lado de lá. Tá? Então é uma média espiritual entre encarnados e desencarnados. Os espíritos que estão sendo criados, né, eles vão passar por todo um processo evolutivo que começa lá no reino lá dos átomos lá, e outras coisas lá que nós vamos estudar no dia que a gente for estudar a evolução. Né? Nós estamos falando de ser humano aqui no planeta Terra. Tá? Então espíritos humanos no planeta Terra, mais ou menos 24 bilhões. Tá? Então está encarnado 8, vamos botar mais ou menos 8, né? Então tem 16 lá no mundo espiritual, tá? Então essa é como se fosse mesmo uma ampulheta, né? Então a diferença entre encarnado e desencarnado, né, vai dizer quantos que estão do lado de lá e quantos estão aqui. Hoje, na época que nós vivemos, é a época que tem mais gente encarnada na Terra, tá bom? Tá? Tô só consolidando isso para a gente poder, né, pegar a coisa. Quando a gente fala de Jesus, né, nós temos que lembrar que os amigos espirituais falam para o Kardec que Jesus é o modelo e guia da humanidade, ou seja, Jesus é o espírito responsável por conduzir o processo de evolução do nosso planeta. Tá? O que isso quer dizer? Que quando os espíritos chegam num nível igual Jesus está, num nível espiritual igual ao do Cristo, ou seja, numa idade espiritual igual a de Jesus, né, eles recebem a função, né, em alguns casos, tá? Isso não é todos que acontece isso, tá? Isso os espíritos falam que alguns escolhem, outros querem fazer outras coisas, mas tá? Basicamente, quando o espírito chega no nível de Jesus, ele pode ser responsável por um mundo. E o que ele vai fazer? Ele vai criar esse mundo a partir, né, da energia de uma estrela, como o nosso planeta foi criado, e ele vai ser o Cristo desse mundo, ou seja, ele vai ser o espírito de referência daquele mundo. Né? O Emmanuel, que é o guia espiritual do Chico, ele diz que Jesus é o governador espiritual da Terra. Tá? E quando a gente fala governador, parece que é a pessoa que manda, né? Mas é muito mais que isso. Jesus é não somente o governador, como ele é o arquiteto, o construtor do nosso mundo. Né? Ou seja, o nosso planeta com as suas peculiaridades, tudo que existe aqui foi feito, né, pelo Cristo. Não, ele sozinho? Não. Mas ele é o espírito que dirigiu tudo isso aqui. O nosso céu é azul, nós temos essa quantidade de oceano, nós temos gelo, nós temos neve, o planeta Terra é o terceiro, a nossa atmosfera é composta da forma tal. Isso aí foi tudo Jesus que determinou, tá bom? E ele é o responsável por nós, né, que estamos aqui, né? Deixa eu só olhar aqui que tem um gatinho querendo sair, ou querendo entrar, eu acho que está querendo entrar. Deixa eu só deixar um gato entrar aqui, senão ele vai ficar batendo na porta. Entra, minha filha. Desculpa, pessoal, mas né, nossos amiguinhos aqui, ó. Até esses pequenos seres que estão aqui na Terra, os animais, tá? São seres que estão debaixo da responsabilidade de Jesus. Jesus é o responsável espiritual por todos os seres que estão no planeta Terra, encarnados, desencarnados, no mundo vegetal, no mundo animal, né? As células, os átomos, as pedras, tudo que existe no planeta Terra é de responsabilidade de Jesus. Tá? Jesus é o guia e modelo para todos esses seres que estão aqui. Né? Então Jesus é bem responsável, né? Ele tem muito trabalho, é como se ele fosse uma mãezona do mundo. Tá? Né? Até o
Os gregos antigos, né, todos os espíritos princípios inteligentes. Se isso é certo, falar assim, exatamente. Né? A gente fala princípio inteligente quando a gente está falando dos seres que estão do reino animal para trás. Né? Os animais, as plantas, né, e dali vão. Né? E espírito quando está no nosso estado evolutivo aqui de ser humano. Tá dando para entender, gente? Tá complicado? Quem quiser perguntar, quem quiser falar, por favor, tá? Fica à vontade, tá bom? Né? Tá dando para entender? Né? Não é um tema muito difícil não, tá, gente? É porque mexe mesmo com a questão da nossa religiosidade. Nós temos uma criação, uma construção de raciocínio que é católica, né? Pelo menos a maioria de nós, né? E a gente foi, né? A gente sempre foi trabalhado em nós a ideia de que Jesus é o próprio Deus, tá? É difícil, né, pra gente sair um pouco disso, tá bom? Como se chama a alma dos cães, é princípio espiritual também, é a mesma coisa, tá? Princípio espiritual é do ser humano para trás, tá bom? Espírito é da gente para frente, ou seja, nós estamos ali na beiradinha, nós somos recém saídos do reino animal, né? Então nós somos, em questão de espírito inteligente, que pensa, que tem consciência, né? Nós somos os mais jovens, tá? Nós estamos no estado evolutivo, nós somos os mais novinhos do planeta Terra, que somos nós, né? Nós somos recém saídos do reino animal, tá bom? Então esse é o nosso estado. Então nós vamos ver o Cristo, né? Vamos ver Jesus, né? Então quem é esse espírito, né? O nome dele é Jesus, né? Jesus é o nome dele enquanto ele esteve encarnado aqui na Terra. Ele teve que nascer em determinado momento da história, né? Por uma decisão dele, né? Porque não é necessário que o espírito responsável pelo mundo renasça, tá? Outra coisa, né? Jesus é o responsável pela Terra. Isso quer dizer o quê? Cada mundo no universo tem um espírito responsável. Tem um Jesus, vamos dizer assim. Tem um Cristo, pra gente falar de um jeito que a gente possa entender. Então, Marte tem um Cristo? Tem. Júpiter tem um Cristo? Tem. Netuno, Urano, Plutão, o planeta B52, o Pequeno Príncipe lá, que a gente via no desenho animado, né? Se existir, tem um espírito responsável por aquilo ali, tá? Então, assim, no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel faz a referência a uma comunidade de espíritos, né, que estiveram aqui na Terra, né, quando o planeta foi criado, que são os seres que criaram os outros planetas do nosso sistema solar. Né? Todos se chamam Cristo. Cristo é uma designação aqui nossa. Né? Eu não diria que é um nome genérico, porque isso é um nome do nosso idioma. Na verdade, Cristo é uma palavra grega que quer dizer ungido. Tá? A palavra hebraica, Jesus nunca foi chamado de Cristo durante a encarnação. Essa é coisa do Lucas, tá? O Lucas que inventa esse negócio de cristão aí, né? Por quê? Como é que vem essa questão, né? Jesus, como é que é o nome de Jesus? O nome verdadeiro de Jesus, de encarnado, quando ele nasceu lá, Maria e José levaram no templo, aquela coisa toda, o nome dele é Yoshua, tá? O nome dele em hebraico, em aramaico, no idioma dele, era Yoshua. Tá? Então, se você entrar na máquina do tempo e for para Israel na época de Jesus, sair chamando Jesus, você vai tomar tapa na cara. Porque Jesus, como a gente pronuncia, é um palavrão na língua dele. Tá? O nome de Jesus mesmo, que a mãe dele chama, ó menino, vem cá, é Yoshua. Tá bom? Esse que é o nome dele na língua dele lá. Mas é um nome muito difícil, vocês concordam? Yoshua. Né? Aí veio o Lucas, que era grego, e falou, não, vamos dar um nome aqui mais, né? Vamos criar um nome que seja mais universal. Ele deu o nome de Cristo, que quer dizer ungido. Tá? No grego, o grego era o inglês da época de Jesus. Então, por exemplo, se você queria que as pessoas te entendessem no mundo inteiro ali, na época de Jesus, você falava grego. Tá? Hoje grego é a língua que ninguém entende, né? Tô falando grego, ninguém entende, né? Na época de Jesus, o grego era o equivalente ao nosso inglês, né? Você quer conversar com qualquer um? Fala em grego, entendeu? Então o Lucas criou esse nome, cristão, tá? Para facilitar o entendimento, porque o idioma de Jesus é um idioma muito difícil de falar, as pessoas não iam conseguir falar o nome direito, e isso ia ser uma barreira para difundir o evangelho. Tá? Então Jesus não chamava Jesus Cristo, tá? Jesus não chamava Jesus Nazareno ou Jesus de Nazaré. Por que ele chama Nazareno de Nazaré? Porque é a cidade onde ele nasceu. Então é Jesus de Nazaré, Maria de Nazaré, né? Paulo de Tarso, Teresa de Calcutá, né? Então Francisco de Assis. Era muito comum, né, associar o nome da pessoa com a região de onde ele veio, ajudava a identificar, né? Então assim, cadê? Tem uma pergunta aqui. Então os animais vão evoluindo de se tornar humanos? Sim, com certeza, né?
Sim, os animais vão entrar no reino humano, mas ser humano, gente, não é a gente aqui nessa, tá? Não é quanto a forma, né? É quanto isso aqui, tá? Capacidade de pensar, de sentir, de entender, tá? Não é forma física, não. Até porque a nossa forma é uma forma derivada dos primatas, né? Então o chimpanzé, o macaco, né, são os nossos primos aí. Não quer dizer que eles são gente, né, ainda, tá? Mas a nossa forma melhor adaptada para uma forma inteligente no nosso mundo é uma forma baseada nos primatas, aqui, ó, os dedos, pelo, né, a nossa conformação, né? Mas imagina, por exemplo, um mundo que é feito de água, um mundo que só tem água. Não dá para você ter braço e perna igual a gente, você vai ter nadadeira, né? Ou imagina um mundo que é um mundo gasoso, não tem chão. Para que você precisa de perna? Você vai voar, você vai ter que ter asa, né? Você vai ter que ter uma forma totalmente diferente, adaptada ao ambiente onde você vive, tá? É igual o peixe não precisa de braço. Por quê? Porque ele vive num ambiente que aquilo é desnecessário. Mas esse é outro tema, outro dia, né? Mas aí nós estamos falando de Jesus, né? Nós estamos trazendo aqui o conceito do Cristo dentro da doutrina espírita. Né? Então nós estamos aqui, né, como o companheiro falou, né, nós estamos aqui com muita sorte de estar encarnado hoje. E hoje é a época que tem mais gente encarnada na Terra, né? Que bom, né? E vai encarnar mais? Não sei, a tendência é até diminuir, né? Qual animal mais próximo de se tornar um ser humano? Nossa senhora, segundo a espiritualidade é o orangotango, que é o que tem mais proximidade, e o cetáceo. O cetáceo é a baleia e o golfinho, tá? Em alguns aspectos, os cetáceos estão na frente até dos primatas, tá bom? Né? Segundo aí alguns estudos aí que a gente vê aí dos amigos espirituais, se a nossa forma humana não fosse baseada nos primatas, né, no macaco, aquela coisa toda, seria baseado nas baleias e nos golfinhos, que são os seres mais próximos, vamos dizer assim, eles estão na porta da beirada para se tornar uma espécie inteligente com cognição igual a gente, tá? Mas isso aí é outra história, né? Quando a gente for estudar a evolução, a gente vai falar disso. Né? Mas vamos voltar aqui na figura de Jesus, né? Então Jesus, né? Porque a gente usa esse nome, que é um nome que a gente acostumou, né? Jesus não acha isso ruim, tá, gente? Não precisa preocupar aí com isso não, tá? Mas Jesus, né? Quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa naquele ser que nasceu numa determinada época, lá em Israel, né? Filho de José da Maria, lá aquela coisa toda, né? Mas Jesus é um ser que preexiste aquilo ali, né? Jesus teve outras encarnações na Terra? Não, Jesus só teve uma vez aqui na Terra. Por quê? Um espírito do nível dele não precisa encarnar. Ele não precisa vir para nada, não. Ele veio aqui numa missão de amor, porque ele quis, né? Quando Jesus vem e fala assim, vim para o que era meu e não me receberam, aí nós vamos entender isso com uma profundidade muito maior, porque tudo que está aqui foi ele que fez, né? Tanto é que em determinado momento lá na Bíblia, quando ele está lá conversando com os judeus, né, Jesus se identifica para eles como o Deus deles. Fala assim, sabe esse cara que vocês adoram como Deus aí? Sou eu, né? Sabe que cara que Abraão conversava, que Isaac, que o Moisés batia um papo com ele? Era eu. Eu que sou o Deus de vocês aí, no sentido, tá, de que Jesus é aquele ser que eles achavam que era Deus. Tá? Aquele personagem que aparece lá no Antigo Testamento, que dá os 10 mandamentos, que convoca, né, que cria a religião judaica, aquela coisa toda. Claro que tirando ali as fantasias do Moisés, aquelas partes violentas de sacrifício, não foi Jesus, não. Tá? Mas os 10 mandamentos, pode ter certeza, veio dele. Tá? Mas Moisés ia entender que aquele ser maravilhoso que aparecia diante dele não era o próprio Criador do universo? Não ia. Né? Então ele entendeu que era Deus mesmo. Né? Mas o ser que aparece no Antigo Testamento, não aquele ser que pune, que mata, aquilo ali é interpretação do pessoal, tá? Que joga dilúvio, que manda praga, aquilo ali não é Jesus não, tá, gente? Aquilo ali é outra história, tá? Mas o ser que orienta a humanidade terrestre é o Cristo, sabe? Né? Então, o conceito de divindade que nós temos é o Cristo, né? Os gregos chamavam eles falavam que a Terra tinha uma alma, né, que era a Gaia. Já ouviu falar de Gaia? Gaia é a mãe Terra, né, a mãe dos deuses, né? Então, assim, Gaia é Jesus, gente. É o espírito da Terra. É o ser que é responsável espiritual pelo planeta Terra. É a alma do mundo. É o próprio espírito que é Jesus. Ah, mas Jesus é homem? Jesus é homem, Jesus é mulher. Jesus já transcendeu isso. Né? Claro, quando a gente pensa em Jesus, né, tem um gato aqui no meu colo, aqui, ó, uma gata aqui, ó. Dá um oi, pessoal. Agora vai, né? E fica lá que você está me arranhando. Javé ou Jeová é um nome que o espírito que apareceu para Moisés falou que era o nome dele, que é Yahvé, aquele que é, tá? Isso aí é uma definição filosófica lá e tal, mas isso aí é outra história, tá bom? Mas não é o nome de Deus não, tá, gente? É só uma definição porque o Moisés precisava ter um nome, né? E aí ele dá uma definição filosófica, eu sou o que sou,
Né? Ou seja, eu sou algo, Deus é algo que é, né? Nós estamos, ou seja, que a gente evolui, que a gente aprimora, que a gente cresce, né? Que a gente muda. Deus, ele é pleno, ele é. Deus não foi, Deus não vai deixar de ser, Deus não transforma. Né? Javé é um espírito evoluído e ainda não era Deus? Não. O Javé da Bíblia é Jesus, é o mesmo ser. Tá? Quando Jesus dá esse nome é porque ele está querendo criar um conceito de divindade nas pessoas. Mas o espírito que conversava com Moisés, quem que era um cara que conversava com Moisés? Era Jesus. Tá? Apesar que Moisés inventava muita coisa em nome de Deus, né? Principalmente coisas negativas para matar os outros lá. Tá? Mas isso é outra história também. Tá? Então, assim, o ser que orientou Moisés nas coisas boas, né? Não é o ser que mandava praga na cabeça do faraó, aquilo ali é tudo coisa do Moisés, tá? Aquele ali era Jesus, quem deu os 10 mandamentos, né? Haja visto que o Moisés quebra os 10 mandamentos, não quebra? Porque tem um mandamento lá que fala assim, não matarás, né? Qual que é a primeira coisa que o Moisés faz quando ele volta com os 10 mandamentos? Manda matar metade do povo lá que não estava obedecendo ele. Ele quebrou os 10 mandamentos. O pessoal acha que ele pegou o negócio e jogou no chão, né? Não, ele quebrou no sentido que ele não deu conta de fazer o que a espiritualidade sugeriu para ele. Né? Mas nós estamos voltando aqui porque... Né? Então vamos continuar com essa questão. Então, Jesus, né, ele é o governador da Terra, ou seja, ele é o nosso speed de referência, ele é o nosso mestre. Em que sentido que ele é o nosso mestre? Jesus é para nós, né, como ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele está querendo dizer? Que ele é o nosso processo de crescimento manifestado, ou seja, quando a gente olha para Jesus, nós temos que pensar o seguinte, é como se Jesus tivesse vindo aqui e falasse assim, eu sou você amanhã. Vocês estão entendendo? Jesus é aquilo que nós somos ainda em potencial. Um dia nós vamos chegar lá. É como se ele viesse, olha para mim aqui e vem. Vem que um dia você vai ser igual eu. Né? Mas aí tem um processo aí de tempo dentro dessa construção. Né? Nós temos que entender isso. Eu não vou ser Jesus daqui uma encarnação. Né? Ser como, né? Até porque Jesus também está evoluindo ainda. Né? Então ele está aprimorando mais e mais. A gente nem imagina, né? Como é que Jesus é. Então, assim, Jesus é um homem, Jesus é mulher? Como eu falei, não, tá? Se você for no plano espiritual, né, você não vai... Jesus ele vai ter a forma que ele quiser lá. Então pode ser que você encontre com Jesus seja uma moça lá no mundo espiritual, sabe? Né? Até porque isso é... Né? Por que Jesus não nasceu como uma mulher? Por questão cultural da época. Tá, gente? Na época de Jesus, né, as mulheres eram muito massacradas, né, pela sociedade da época, muito mesmo, né? E se Jesus tivesse reencarnado como mulher, ele ia ter que passar metade da vida dele brigando só para ter o direito de abrir a boca. Ou seja, ele ia perder tempo da missão dele. Ele tinha 3 anos para fazer o trabalho dele. Entendeu? Então o único motivo de Jesus ter reencarnado como homem era que facilitava o processo ali no momento, né? Mas aí nós vamos notar que Jesus quebra todo o paradigma do povo dele, porque Jesus andava com um monte de mulher junto com ele, e aquilo para ele, para a época, é um escândalo. Tá certo? Na época de Jesus, um homem que conversava com uma mulher em público, um homem que dava ideia para uma mulher, um homem que deixava uma mulher aproximar dele era mal visto demais. Jesus estava nem aí para isso. Né? Os próprios amigos espirituais falam que além do grupo dos 12 discípulos que ele tinha um grupo de apóstolas, de mulheres que andavam com ele, que aliás que foram até mais fiéis, né? Porque quem estava lá no pé da cruz com ele, tirando João Evangelista, que era um espírito de luz, né? Diferenciado dos outros todos, era quem? Eram as mulheres. Né? Então se a gente for analisar bem, as mulheres ficaram mais firmes ali ao processo do Cristo que os homens. Os caras cascaram tudo, né? Só o João Evangelista que ficou. Né? Exatamente, ele quebrou o tabu, né? Mas mesmo assim foi uma coisa que os próprios discípulos dele não deram conta. Foi ele desencarnar, né? Foi Jesus desencarnar e já botaram as mulheres tudo para escanteio, porque, gente, 2000 anos atrás, né, gente? Nós temos que entender que é uma sociedade, né? Daquele jeito assim, ó, totalmente, né? Então, enquanto Jesus estava lá, eles aceitavam porque tinha a vibração do Cristo para controlar, tá bom? Mas, então nós estamos falando aqui de Jesus. Oi, pode falar. A encarnação de Jesus.
Exatamente. Exatamente, porque Jesus é um espírito que já está numa condição, né, que para ele, né, é uma situação. Quem são esses espíritos? São os responsáveis espirituais pelo nosso sistema solar. Né? Lá no livro do Apocalipse, quem gosta de ler lá, a gente até fez estudo do Apocalipse, são os 24 anciões que aparecem lá, dos quais Jesus é um deles, ou seja, são os cristos do nosso sistema solar. É um grupo de entidade iluminada que governa o nosso sistema solar. E esse grupo veio aqui na Terra quando o mundo foi formado e quando Jesus ia encarnar. Tá? Né? Então, assim, quando Jesus foi encarnar, o que acontece? Né? É um momento único da história da humanidade. Tá? É um momento em que ele vem para trazer realmente a lição. E o que acontece? A encarnação de Jesus na Terra, ele adiantou nosso processo evolutivo no mínimo uns 10 mil anos. Os valores que Jesus trouxe, só dele estar aqui na Terra, não, ele sempre está na Terra, né? Quando eu falo, ele está aqui na matéria, né? Aqui andando, comendo, bebendo água igual a gente, só dele estar fazendo isso, gente, mudou a história do mundo. Tanto é que a nossa história, mesmo quem não acredita em Jesus, né, igual a gente estava falando no início, foi impactada por isso. Né? A humanidade dividiu o mundo entre antes e depois de Cristo. Eu posso até não acreditar que Jesus é um espírito, é um ser iluminado, seja lá o que Jesus foi, mas que Jesus ele dividiu a história da humanidade no meio, e isso não tem como eu dizer que não. Né? Qualquer pessoa, né, isso está no nosso calendário, está na nossa realidade. O mundo existe, né, e a figura de Jesus impactou a humanidade inteira. Isso aí. Né? E aí o que acontece? Então a vinda de Jesus adiantou o nosso processo evolutivo. Imagina, gente. Tem uma fala do Emmanuel que ele fala assim, imagina como é que seria se Jesus não tivesse encarnado. Onde que ia estar o Pedro, onde ia estar o Paulo, onde ia estar o próprio Emmanuel, e onde que ia estar todas aquelas pessoas que foram tocadas pelo Evangelho, todas aquelas pessoas que aprenderam com os primeiros cristãos, todos aqueles personagens de 100, 200 anos depois do Cristo, que viraram, né, um monte de speed luz depois daquilo. Né? Ou seja, Jesus impactou demais a história da humanidade. Né? E ele veio com esse propósito mesmo, ele veio mesmo para, tipo assim, eu vou dar uma empurrada no processo evolutivo desse pessoal, vou dar uma força para esse povo aí, né? Que é um ato de caridade, de amor, né? Jesus precisava? Não precisava ter vindo, ele podia continuar controlando lá do mundo espiritual, né? E enviando os missionários dele, igual ele enviou lá o Moisés, né? Mais ou menos, né? Enviou Sócrates, enviou um monte de espírito de luz, o Buda, né? Esse pessoal todo, esses grandes espíritos, né? Que desceram à Terra com a missão de abrir a nossa cabeça. Aí vem ele em pessoa, né? E aí ele movimenta toda a nossa história, né? Por quê? Porque Jesus foi o grande médium das ideias superiores. E o que Jesus fazia? Jesus, ele era, agora pegando a questão da mediunidade, né? Jesus, ele está dentro, né, daquela ideia da mediunidade mais elevada. Por quê? Porque Jesus pega os conceitos espirituais mais profundos e ele simplifica aquilo que o pastor, que o pescador, né, que a prostituta, o soldado, o analfabeto, né, que o oleiro, que o pedreiro, que o carpinteiro entendem. Né? Até a vinda de Jesus na Terra, né? Até a vinda dele na Terra, os conceitos espirituais que nós estamos falando aqui para vocês, né? A gente está aqui estudando a doutrina espírita, mediunidade, vida depois da morte, reencarnação, isso era coisa que era velada. Isso, para você aprender isso, você tinha que ir lá para um templo de iniciação lá no Egito Antigo, lá, ou na Grécia, lá um lugar lá escondido lá, ó, né? Ou na Ordem Essênia, ou lá no Alto Tibete lá, né? E aí você passava toda uma vida de privação por no dia que o sábio lá da montanha morria e falava assim, meu filho, tem um negócio aí, ó, transmigração, você vai voltar a nascer de novo. Isso aí você passava a vida inteira para saber. Né? E aí Jesus pega toda essa verdade espiritual, o que ele faz? Ele condensa tudo, simplifica e, né, ele mesmo fala, o que eu estou ensinando para vocês aqui, gritem sobre os telhados. O que ele fala? Espalha conhecimento aí. E um dos motivos de muito sábio da época de Jesus torcer o nariz para ele é porque ele fazia isso, né? Porque eles achavam que o conhecimento tinha que ficar só para os iniciados ali, né? As pessoas ali, né, que estão dentro, né, de um contexto. Jesus, o que ele faz? A capacidade de síntese do Cristo, né, dado o nível evolutivo dele, conecta aí com as pessoas mais simples. Então você viu os grandes conceitos da espiritualidade na boca de um carpinteiro, na boca de um pedreiro, na boca do pescador. Né? Olha que fantástico isso. Né? Jesus, ele era a materialização do sonho de Sócrates, o grande filósofo grego.
Né? O Sócrates, em determinado momento da vida dele, ele fala, né, que qualquer pessoa poderia aprender filosofia. Ele tem uma grande discussão em torno disso, né, com os sábios da época. E ele fala assim, eu vou pegar esse escravo aqui, ele escolhe um qualquer na rua lá, e eu vou tirar dele um filósofo de dentro dele, que é o par das ideias. Né? Jesus fez isso, só que Jesus fez isso em massa. Né? Depois que Jesus veio na Terra, os conceitos espirituais, né, começaram a entrar na boca de todo mundo. Né? Aqui tem uma companheira nossa, a Rose, está perguntando do filho dela que desencarnou, minha irmã. Pode ter certeza que ele está muito bem e continua te amando. Viu? Pode ter certeza. Né? E uma das coisas que Jesus veio trazer para a gente, né, para a gente poder entender a missão de Jesus na Terra, Jesus veio trabalhar 3 coisas com a gente. E isso é fundamental para a gente entender a doutrina espírita. Primeiro, a ideia de Deus, a ideia do pecado e a ideia da morte. Tá? Por quê? Porque são os 3 maiores medos que todos nós temos, viu? Né? Nós morremos de medo de morrer, nós morremos de medo de Deus e nós morremos de medo de pecar. Né? O conceito de pecado está lá enraizado lá na nossa alma, não tá? Fala em pecado, a gente até treme. Né? Aí vem Jesus e trabalha esses 3 conceitos. Primeiro, ele ensina o que é Deus. Né? O Deus que as pessoas tinham medo, temer a Deus, acaba com Jesus. Né? Acaba em que sentido? Ele põe fim nessa ideia, porque ele trata Deus como Pai. Né? Ele chama Deus de Abba. Abba era a palavra que as crianças pequenas usavam para chamar os seus pais. Então você tem um bebezinho lá de 2, 3 anos de idade, ele quer chamar o pai, ele fala Abba. E Jesus se refere ao Criador do universo como Abba. E isso é um escândalo. Né? Porque dentro do conceito deles, Deus era poder. Né? E tem muita gente que ainda vê isso. Né? Na semana passada, a gente conversava sobre a questão de Deus. E lembrando, né, gente, que o que acontece? Você entende a pessoa pelo conceito que ela tem de Deus. Né? O conceito que alguém tem de Deus vai dizer muito do que aquela pessoa é. O que aquela pessoa sente, o que aquela pessoa entende da vida. Prestem bastante atenção nisso. Né? Eu estou trazendo isso de volta porque é muito parecido com o conceito que ela tem de Jesus. Tá? Então, se eu penso em Deus, né? Como é que o Moisés, como é que o povo de Israel pensava em Deus? Deus é o Deus de Israel, o Deus deles. Né? O Deus que vai resolver o problema deles, que se alguém mexer com eles, Deus vai lá e punir. Ou seja, um Deus muito particular. Né? Que é muito parecido hoje com a visão que algumas religiões têm de Deus. Deus é da minha igreja, do meu grupo, da minha religião. Deus me protege, né? E se alguém vier contra mim, Deus vai lá punir aquela pessoa. Isso é um conceito. Tá? O conceito de Deus da doutrina espírita é um Deus universal. Ou seja, é um Deus que é meu, que é do católico, do evangélico, do protestante, do budista, né? Que me ama e que gosta de mim, seja lá quem eu for. E o mesmo conceito é o conceito de Jesus. Né? Existe o conceito de Jesus religioso, que é aquele Cristo da minha religião, ou seja, só quem é batizado da minha igreja, né, que aceitou Jesus, né? E essa palavra aceitar Jesus, ela tem uma conotação muitas vezes exclusivista, porque no fundo, quando eu digo aceitar Jesus, estou dizendo aceitar a religião da pessoa que te falou para aceitar Jesus. Né? Então a gente fala assim, eu aceito Jesus? Eu aceito. Né? Ah, mas você não aceitou porque você não é da minha igreja, você não converteu. Né? E o que é o processo de conversão para algumas pessoas? É se deixar uma religião, assim, eu sou católico, virei evangélico, eu sou evangélico, virei espírita, eu sou espírita, virei muçulmano. Isso é conversão na cabeça de algumas pessoas. Né? Dentro do conceito da doutrina espírita, Jesus, ele não tem religião. No sentido de que não importa se eu sou espírita, não importa se eu sou católico, não importa se eu sou protestante, não importa se eu sou budista, não importa nem se eu sou ateu. Porque a ideia em torno do que Jesus pregou e ensinou é maior do que a adoração particular à pessoa dele. Até porque Jesus nunca precisou de adoração. Jesus é no planeta Terra, ele não precisa que nós, formiguinhas, fiquemos lá ajoelhados no pé dele, não precisa de nada disso. Né? O que ele precisa e deseja é que a gente cresça. Porque o planeta Terra é uma escola. Né? E o objetivo da escola não é manter todo mundo no jardim da infância para sempre. É que todos nós nos formemos e nos tornemos adultos. Tá? Então o amor de Jesus por nós, ele é muito maior do que os conteúdos de qualquer tipo de religião. Então o fato de ser espírita não me torna melhor ou especial aos olhos de Jesus. Porque o que me torna alguém digno daquilo que Jesus ensinou é a minha vivência dos preceitos que ele trouxe. Aí entra a questão da mediunidade. Porque o que é um médium se não um intermediário? Né? E existem intermediários do Cristo em todos os lugares. Né? Os maiores seguidores do Cristo encarnados no planeta Terra, né,
eram pessoas que transcenderam o papel das suas religiões. Né? Você pega lá o Mahatma Gandhi, ela era hindu. Você pega lá a Madre Teresa de Calcutá, ela era católica, né? Mas ela quebrou um monte de coisa da igreja católica lá para poder fazer aquilo que Jesus pedia para ela. Você pega lá o Chico Xavier, né? O Chico Xavier era especial porque ele era espírita ou porque ele era um homem de bem? O fato dele ser espírita ou não, gente, não é determinante na caminhada dele, não. O fato da gente ser espírita, da gente ser católico, da gente ser evangélico, é só uma ferramenta de evolução. Né? Então muita gente ainda entende a ideia de Deus como um rótulo que salva, ou seja, eu acredito de um determinado jeito, aquele jeito que eu acredito resolveu todos os problemas. Se eu estou na igreja tal, se eu estou na casa espírita, se eu estou ali, resolver, não é isso. Tá? A questão toda está no campo da intimidade de cada um de nós. Né? E o que acontece? Tem até uma companhia perguntando se os espíritos não gostam de vela. Isso aí é indiferente para os espíritos. Os espíritos de luz estão nem aí para isso. Tá? Vela, né, era quando a gente não tinha luz elétrica, tá, gente? Mas a pessoa tem um sentimento de amor lá e acha que tem que acender uma vela. Né? Alguns espíritos podem até se sentir lisonjeados, mas os espíritos de luz, aquilo para eles é a mesma coisa de quando a gente estava lá na Idade da Pedra, a gente ficava lá batendo pedra na parede lá. Isso é um sinal do nosso atraso espiritual, nem atraso, da nossa infância espiritual. É igual um menino que rabisca um desenho no papel e leva pro pai ver. Né? O pai vai achar lindo, meu filho, que bonito que você fez aqui. Né? Mas aquilo pro pai, qual o valor que aquilo tem? O valor do sentimento da criança que está aprendendo a desenhar. Mas o objeto em si não tem valor. Né? Então, assim, a espiritualidade lida com a gente dessa forma. Né? Mas vamos voltar aqui à questão de Jesus. Está dando para entender, gente? Tem alguma questão que vocês querem falar sobre Jesus? Né? Alguma coisa que vocês querem saber? Alguma coisa sobre a questão do Cristo aí? Nós temos tempo, gente. Então vamos aproveitar aí, porque é um tema que né, é bem, né, trabalhado. Outra coisa que o pessoal sempre pergunta, a questão do nascimento de Jesus. Né? Jesus nasceu da Virgem Maria, concebida sem pecado, rogai por nós. Né? Virgem Maria concebida sem pecado, rogai por nós, é o conceito da Igreja Católica, gente. Né? Porque como Jesus tinha que virar um Deus, né? Chegou um determinado momento que a igreja nasceu, a Igreja Católica do jeito que a gente conhece, né? E eles tinham que transformar Jesus numa divindade, até para poder fazer uma propaganda melhor dele. Né? Só que aí teve uma coisa muito complicada. Né? Que era o seguinte, como é que Jesus ia ser um Deus se ele tinha pai e mãe encarnado? O que eles fizeram? Eles pegaram ali as ideias dos gregos, né? Falou, não, a mãe ele pode ter, mas o pai nós vamos ter que dar um jeito. O pai dele tem que ser um deus. Lembra da mitologia grega? Que o Zeus descia lá e ficava com a mulher e nascia o Hércules, o Perseu, né? Que tinha lá o Aquiles, que era filho lá de uma deusa, que tinha lá os personagens da mitologia grega que eram filhos de deuses com humanas. Eles adaptaram a história. Tiraram o José de escanteio, agora José é o pai adotivo. Né? E colocaram Deus lá porque Jesus tinha que ser nascido, né? É o mesmo princípio, tá? Então o que a espiritualidade fala? Gente, Jesus nasceu como todos nós. Ele é filho de José e da Maria, fruto do amor dos dois. E isso não diminui Jesus em nada, tá bom? Até porque, né? Quando você transforma Jesus numa divindade, você afasta ele da gente. Não tem como eu ser igual a Deus, mas tem como eu ser igual a Jesus. Vocês estão entendendo o conceito? Né? Então Jesus ele nasceu como todos nós, mas é porque a igreja, né, o pessoal sempre viu o sexo como uma coisa ruim, né? E aí tinha que tirar. Jesus não pode ter nascido sexo, Maria não pode ter feito sexo nunca, porque ela é a mãe de Deus, né? E aí complica o negócio, a história fica complicada, né? Então, né? Mas isso é só pra gente entender. O anjo Gabriel e Rafael do mesmo nível espiritual de Jesus, ou o Gabriel o Rafael eu não sei, tá? São dois seres diferentes. O Gabriel, ele é o espírito que assumiu a terra quando Jesus encarnou, pra vocês terem ideia, né? O Gabriel cai quando Jesus estava lá no Monte Getsemane, né? E Jesus estava lá, né? Aquele negócio lá, né? Se preparando para poder desencarnar, né? Que ele sabia muito bem, apesar que ele não estava com medo nem nada. Quem foi lá bater um papo com Jesus, dar uma força para ele foi o Gabriel, você imagina. Né? O cara que vem conversar com Jesus falando, pega aí que eu estou aqui para te dar uma força. Né? Então tem que ser alguém que dá conta do recado. Né? Então pelo menos no nível de Jesus o Gabriel tá bom? Né? Mas isso aí também é uma coisa pra gente, que é um outro tema de estudo. Né? A gente está falando dos espíritos mais iluminados aí. Né? Rafael é um personagem que aparece no Antigo Testamento. Tá? Tem alguma literatura que fala dele? São as questões bíblicas mesmo e as tradições da espiritualidade. Né? Quantos ministros de igreja Jesus? Tem milhares, gente. É impossível saber, né? Porque você tem bilhões de entidades no mundo espiritual, né? Então você pensa que os espíritos iluminados que estão em Jesus,
milhares, né? É impossível de saber, até porque tem entidades que estão lá com Jesus que nem reencarnaram, que nem precisam reencarnar, né? E existem espíritos que, quando reencarnam também, nem aparecem, né? Normalmente, os mais famosos são os menores no mundo espiritual, né? Os espíritos iluminados mesmo, a gente nem sabe o nome deles, né? Porque eles nem interessam em vir aqui no plano físico, né? Então, assim, milhares, tá? É para mais de 1 milhão, tá? Então é difícil a gente, né? Hoje me perguntava por que falamos que somos todos médiums, né? Porque todos nós percebemos o mundo espiritual em algum aspecto, né? Uma das características do ser humano, ou seja, da gente, é perceber o espiritual, seja através de uma mediunidade direta, vidência, audiência, né? Ou seja através da intuição. Intuição todo mundo tem, tá? Anticristo, né? O que é o anticristo? O anticristo é aquilo que é contrário ao Cristo, tá? Anticristo é um conceito. Tá? Não é um ser, não, tá, gente? Apesar que muita gente entende que é um ser, não tem nem lógica isso, né? Porque o mal, né, não está em nível de igualdade com o bem. O mal é a infância, o bem é a fase adulta, tá, gente? Então, oi? Sim. Você está falando, é só porque, como isso está sendo transmitido para o Instagram, também, então não é só todo mundo que é da nossa, que é da doutrina, né? Com certeza que não. Todo mundo que pode assistir. Então, mas é só para a gente poder, para você ver se você pode falar alguma coisa, porque está causando assim, uma comoção assim, meio nacional por causa da distribuição da informação de internet, né? Aquele caso daquele rapaz, o Lázaro, e aí como ele fala, o povo está falando, girando em volta dele sobre a questão espiritual, né? Aí está gerando muita contradição, muita coisa. Lógico que muita coisa é mesmo telefone sem fio, que vai criando as coisas, mas é uma coisa que às vezes depois você poderia falar um dia, ou, né, sobre essa situação, esse rapaz. Pra falar a verdade, eu nem sei do que você, assim, eu não conheço, nem tô sabendo, né? Mas o que acontece? A questão... Depois eu vou te mandar a matéria, Tá. só pra você ter uma noção, porque o pessoal tá fazendo um alvoroço. Assim, a questão da mediunidade, o que acontece? A questão da mediunidade, todos nós temos algum porque tipo ele é um serial killer, e ele fala que ele está com uma entidade, que ele vai levar o tanto de gente que ele consegue. Ele pode ser, sim, ele pode estar... Normalmente, gente, todo mundo que está no caso que ele está, né, esse pessoal que tem problemas aí, psicopata, essas coisas todas, são pessoas que estão debaixo do processo obsessivo violento. Tem uma questão espiritual ali junto, tá? Então, com certeza. Né? Então, assim, todos nós somos médios na medida que todos nós somos influenciáveis pelos espíritos. O que define o tipo de espírito que me acompanha é a minha conduta, né? Então a prática do bem vai atrair espíritos equilibrados, a prática do desequilíbrio vai atrair espíritos compatíveis com aquilo que eu sou, né? Então como é que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar o que nós temos de bom, né? Todos nós, é uma coisa que nós vamos entender durante um dos objetivos do curso que nós estamos fazendo, perceber a influência espiritual no nosso cotidiano. E existe, tá, gente? O tempo todo nós somos influenciados. Está lá no livro dos Espíritos, né? Quando a gente está falando de Jesus, Jesus é uma referência espiritual para a gente, né? E aí, o que acontece? Quando nós ampliamos o conceito de Jesus, nós ampliamos o nosso conceito de espiritualidade, de fé. Por que eu estou falando isso, né? Porque quando eu penso em Jesus, né, e eu penso em Jesus como um espírito dogmático que defende só uma igreja, uma religião, um grupo particular, né, eu pauto toda a minha vida e toda a minha realidade em torno daquilo. Então, por exemplo, se eu acredito que Jesus só defende uma única igreja, né, eu acredito que Jesus manda os outros para o inferno. E isso modifica toda a minha forma de entender o Evangelho. Vocês estão compreendendo? Quando a gente pensa em Jesus dentro da doutrina espírita, né, o que nós pensamos de Jesus? É alguém que é responsável por todos nós, que nos ama incondicionalmente, né? Que não pede de nós nada além daquilo que nós damos conta de fazer, que é o nosso inspirador, que é o nosso mestre, que é o nosso guia, né? E que não é alguém que é sectarista, que nos julga,
né? Ou que exige de nós postura de exterioridade, ou seja, eu não vou dizer que eu sou cristão por declaração pessoal, falar assim, olha, eu sou cristão porque eu estou na igreja XYZ. O que prova a minha crença no Cristo é a minha vivência daquilo que ele nos ensinou, que é a caridade, que é o amor, que é a fé, que é a esperança. E voltando lá atrás, né, Jesus trabalha primeiro a ideia de que Deus é Pai, Deus é um Deus de amor, contraponta a ideia que tem lá no Antigo Testamento de um Deus vingativo, agressivo, né, que era como as pessoas davam conta de entender e fantasiavam a imagem de Deus. E Jesus fala, não, gente, Deus não é isso não. Né? Deus é... Vocês têm até uma certa ideia do que é Deus, mas deixa eu esclarecer isso aqui melhor para vocês. Deus é Pai, Deus é Abba, tá? Deus é uma figura paterna. Aí Jesus vem trabalhar a questão do pecado com a gente. O que é pecado? Pecado, para a maioria das pessoas que tem uma religião, né? Pecado é quando você não cumpre determinado preceito da sua religião. Ou seja, é pecado quando eu faço sexo antes do casamento, porque esse é pecado para a igreja evangélica e a igreja católica. É pecado quando eu como carne vermelha na sexta-feira. É pecado quando eu não batizo meu filho. É pecado quando eu não me confesso uma vez por ano, quando eu não dou o dízimo, vocês estão entendendo? Isso é o conceito que a gente tem de pecado. Eu fiz uma coisa errada, Deus está com raiva de mim. Tá? O conceito de pecado que Jesus traz para a humanidade é outro, não é esse não. O que Jesus ensina para a gente? Com o pecado é aquilo que fere o espírito. Ou seja, o pecado é tudo aquilo que eu faço que fere a minha consciência. Por isso que sempre que Jesus ia trabalhar a questão do pecado com os outros, vocês vão notar no Evangelho, Jesus nunca fala assim, eu te perdoo. Ele fala assim, são te perdoados os seus pecados porque você amou, porque você fez. O perdão é sempre condicionado à mudança de raciocínio de vida da pessoa. Né? Olha que interessante, quando Jesus está lá no alto da cruz, ele não perdoa ninguém. Você já parou para pensar? Ele fala, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Está trabalhando a consciência daquelas pessoas. Olha só. Ele fala assim, eu perdoo todo mundo aí. Ele não falou isso. Mas onde que está o Pai? Pai nosso que está onde? No céu, na consciência. O que Jesus falou para aquela multidão que estava assassinando ele? Vocês não estão sabendo nem o que vocês estão fazendo. Vocês não se preocupam com isso não, gente. Vocês são inconscientes ainda. Vocês nem sabem o que vocês estão fazendo comigo aqui. Vocês nem me entendem. Tem problema isso aqui não. É isso que Jesus está fazendo. Né? Então, o pecado dentro do conceito do Cristo é tudo aquilo que eu faço que fere o meu entendimento e a minha capacidade de consciência. Por isso que eu não posso julgar o pecado alheio. Por isso que, vocês estão entendendo? A oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Ou seja, a minha medida de perdão alheio é a medida que o universo está perdoando. Né? Ou seja, eu perdoo os outros como eu me perdoo. Ou seja, quem que perdoa o pecado? A gente mesmo se perdoa. Quando a gente se entende, se compreende, se ama. O perdão não é algo externo, é algo íntimo. Né? E aí o terceiro conceito que Jesus vem ensinar pra gente qual que é? A morte. Né? E como é que Jesus ensina pra gente que a morte não existe? Morrendo. Por que Jesus veio na Terra? Ah, Jesus veio na Terra para salvar o mundo do pecado? Não. Tá? Isso é um conceito que inventaram, por quê? A religião de Jesus, os hebreus, eles acreditavam que quando você cometia um pecado, o pecado tinha que... Cada pecado tinha que ser pago com sangue. Tá? Moisés falou isso. Mas o sangue é essência, é outras coisas. Mas eles entenderam na lata. Morreu, sangue. Pecado, sangue. Como não dava para ser matando todo mundo, eles criaram um mecanismo de troca. O que eles faziam? Eles iam lá no sacerdote, o sacerdote punha a mão na cabeça da pessoa que pecou, punha a mão na cabeça do animalzinho, eles iam lá e matavam o animal. Por isso que tinha sacrifício de animal na época de Moisés, na época de Jesus. Ou seja, eu transferia meu pecado para o bicho morria no meu lugar. Se fosse um pecadinho, uma pombinha, um trenzinho assim, fosse um pecadão, um cordeiro, um boi, né? Se fosse um pecado sem jeito, matava a própria pessoa. Vocês entenderam? E aí, eles pegaram esse conceito e transformaram. Falaram, já que Jesus morreu, ele matou, ele foi o sacrifício para poder tirar todo o pecado do mundo. Foi dessa ideia que veio, tá bom? Mas a morte de Jesus, por que Jesus morre daquele jeito? Né? Jesus morre daquele jeito não porque ele queria morrer, sim porque ele queria consolidar a ideia da imortalidade na gente. Então Jesus ele tem uma morte, ele fala assim, ó, né? Quando Jesus chega no momento ali da última ceia, era um momento que ele já ia voltar para o mundo espiritual, o corpo dele ia desmanchar, como desmanchou depois, lá no sepulcro, virar a luz, né? E ele sabia que o corpo dele tinha data de validade, até porque um corpo que segurar aquele espírito lá, né? O corpo dele já estava dando conta demais do recado, tá? E aí, o que aconteceu? Ele ia voltar para o mundo espiritual, ia dar tchau para os discípulos, até virou luz. Então o que ele falou? Já que isso aqui eu vou voltar para o mundo espiritual, vou aproveitar e vou dar uma lição final para a humanidade. Ensinar que a morte não existe. Aí o que ele foi falando? Vou deixar eles me matarem,
Vou ter uma morte pública que ninguém vai duvidar que morreu, né? Porque se Jesus morresse lá igual o Buda, né? O Buda deitou debaixo da árvore lá, morri, né? O pessoal fala, morreu nada, inventou, escondeu ali, saiu depois, né? Mas aí Jesus tem uma morte pública, ele é arrastado na rua, ele é torturado, eles crucificam ele, né? O cara enfia a lança no peito dele lá, tipo assim, esse aí morreu mesmo. Por que ele faz? Por que ele passa por tudo isso, né? Para sofrer, porque ele gostava? Não, simplesmente porque ele precisava consolidar a ideia de que a morte não existe. Aí depois que ele desencarna, o que ele faz? Ele aparece para os discípulos e fala, eu tô aqui, eu tô vivo. A vida continua. A morte não existe. Entendeu? Esse é o impacto da morte de Jesus. A morte tinha que ser uma morte pública, né? Uma morte inquestionável, né? E mesmo assim o pessoal falava que Jesus tinha, né? Tem gente que fala que Jesus fugiu, que quem morreu foi o Judas, que Jesus escapou, que Jesus virou o Paulo de Tarso. Tem até uma história assim, né? Que Jesus fingiu que morreu e depois ele assumiu a identidade de Paulo de Tarso e saiu pregando. O Paulo de Tarso é Jesus, né? Olha só, para poder fingir que Jesus não voltou da morte, né? Então assim, o objetivo da morte de Jesus é consolidar a ideia da mortalidade. Não tinha como, você viu o cara, tá aqui, ó, tá andando aqui, falando, conversando, né? Ele fez questão de aparecer para um monte de gente, exatamente para poder, tipo assim, não precisa ter medo da morte não, gente, morte não existe, né? A dor física para Jesus é igual a nossa, sim, a dor é igual, mas a forma como ele lida com isso é diferente, porque Jesus não sofre, né? E o que é sofrer? Sofrer quando você antecipa ou quando você mantém um processo de dor. Jesus estava nem aí para a morte dele, ele sentiu dor na hora que os caras bateram nele, que crucificou, com certeza. Mas depois que ele volta, vocês percebem que Jesus ele não está preso naquilo. Em nenhum momento depois que Jesus aparece para o Pedro, para o Tiago, até para o Paulo de Tarso, ele fica, que eu morri, que eu estava crucificado, que doeu, meu Deus, ninguém me ajudou. Jesus ele passa por aquela situação e aquilo ali, ó, desapareceu, né? Ou seja, ele não sofre, ele não se prende, né, ao momento daquela dor, né? Se Jesus foi para a Índia, essas coisas, segundo a espiritualidade não precisa nada disso. O Emmanuel ele tem uma fala que é o seguinte: Jesus, por mais que ele respeitasse tudo que tem no mundo, né, ele é maior que tudo isso, então ele não tinha que aprender nada com ninguém. Jesus já veio pronto. Tudo que existe na Índia, em Israel, no Egito Antigo, na Babilônia, né, em qualquer lugar do mundo, na Grécia, veio dele, né? Os grandes mestres de todos esses lugares eram espíritos que aprenderam com ele. Então, para que ele precisava ir lá? Não precisava, né? Porque exatamente ele é a base de todo aquele conhecimento espiritual, né? Então, Jesus não precisava aprender com ninguém. Jesus é mais velho que o mais velho daqui da Terra, né? Demais, né? Jesus é o mestre por excelência da gente. Jesus vai aprender com seres que a gente nem imagina o que é ali, ó, coisa dali para cima, né? Né? A Igreja Católica criou o conceito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo como sendo um só. Sim, esse conceito distancia Jesus e exclui as equipes de luz encarnadas. Isso mesmo. O conceito de Pai, Filho e Espírito Santo foi para transformar Jesus em Deus. Tinha uma briga teológica lá da igreja, lá, que eles precisavam consolidar a ideia que Jesus e Deus eram a mesma coisa. Aí eles criaram esse malabarismo lá, que Deus dividiu em três, mas é a mesma coisa, que separou, né? Que por exemplo, tem a lógica, né, como diria o Kardec, briga com isso. Se Jesus é Deus, para quem que ele fazia a prece? Para ele mesmo. Ou seja, ele é um pedaço de Deus que falava com ele mesmo, que ao mesmo tempo é o Espírito Santo, que também é um pedaço dele, que ao mesmo tempo é a mesma coisa, né? Então, assim, eu sou muito dolorido fisicamente, todos nós somos, né? Mas a dor faz parte da nossa evolução. Jesus sentiu dor, gente, então a dor vai acompanhar a gente muito tempo. Jesus encarnado sentiu dor, tá? Então deve ter batido, né, lá na carpintaria, deve ter entrado alguma vez alguma farpa lá no dedo dele, pode ter certeza, Jesus sentiu dor. Jesus não sofreu, porque é diferente, né? Como diz o Liel, o sofrimento é quando você antecipa ou quando você mantém algum processo de dor na sua vida, tá? Isso é sofrer. Um espírito igual a Jesus não sofre, porque ele não se prende ao momento de dor, tá? Gente, se a gente for falar de Jesus, nós vamos falar aqui até o ano que vem, né? Ferimento da nossa consciência que torna o pecado, tem que ser genuíno, né? Com certeza, o pecado, gente, só existe para quem não consegue se perdoar, se compreender, né? Por isso Jesus convida a gente a ser perfeito. Ser perfeito é aquela pessoa que faz aquilo que ela dá conta. Ela não quer ser nem mais nem menos do que ela é atualmente. Tá? O pecado não é necessário. Nós podemos viver sem isso. Pecado é coisa que nós criamos na nossa mente, né? É o processo de culpa, né? Pra gente terminar aqui, ele é uma coisa que o Lucas me falou uma vez sobre pecado. Ele fala assim que o processo de culpa é o sinal do espírito inferiorizado espiritualmente. Por que ele fala isso? Todo espírito imaturo,
vive e gira atrás da culpa. Ou ele culpa alguém, ou ele se culpa. Isso é sinal de imaturidade espiritual, ou seja, eu estou culpando os outros, né? Ah, a culpa é do meu marido que me traiu, da minha mulher que me abandonou, do homem que me matou lá na última encarnação, por isso que eu persigo ele, do meu filho, a culpa é do governo, a culpa é do papa, do bispo, a culpa é de Deus, a culpa dos outros. Ah, a culpa é minha, que eu sou muito ruim, que eu sou muito mal, que eu sou muito feio, que eu sou muito pobre, que eu sou muito... Culpa. Culpa é característica de espírito imaturo. Os espíritos estão no umbral, todos eles culpam alguém e se culpam, né? Ou fogem da culpa, ou transferem a culpa, né? Você vai no presídio. O presídio é a sucursal do umbral na Terra. Você quer saber como é que é o umbral? É um presídio, né? No sentido que o quê? Todo mundo no presídio é inocente e culpado ao mesmo tempo. É inocente quando fala com os outros, mas a consciência deles devora eles por dentro, né? No umbral é a mesma coisa. Os espíritos do umbral, eles são sempre culpados na intimidade e inocentes para quem está falando. São sempre injustiçados. A gente estava até falando do vampiro, né? Lembra que nós falamos, né, no estudo de hoje, a gente estava falando lá do vampiro, lá do nosso lar, lá, que é um espírito feminino que acha que ela é boa demais, né? E fala assim, não, eu sou linda, maravilhosa, evoluída, e o Paulo, que é não o Paulo apóstolo, né, o Paulo vigilante do nosso lar, fala, olha só a nossa irmã, traz a consciência em chamas e diz que é feliz, né? Carrega dentro de si o inferno e diz que está procurando o céu. Né? Então, ou seja, alguém que está culpando os outros pelos próprios problemas. Né? Você vai no umbral, vai na reunião mediúnica. O que é o espírito obsessor? É alguém que culpa os outros. Ah, eu persegui você, Márcia, que você me roubou, que você é ladrão, a culpa da minha... Eu estou aqui porque você me matou, que você me fez. Culpa. Né? Então, crescer espiritualmente é sair da culpa e assumir a responsabilidade. E olha como é que Jesus trabalha essa culpa com as pessoas que estavam à volta dele. Ele pega a multidão que matou ele e tira ela da culpa. Fala assim, ó, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Quem não sabe o que faz não é culpado. Olha a misericórdia de Jesus. Vocês não podem ser responsabilizados por aquilo que vocês não entendem. Vocês estão me matando aqui, vocês não sabem nem o que vocês estão fazendo. Vocês são incapazes do raciocínio nesse sentido. Né? Na verdade, Jesus deu uma baixada na bola geral. Falou, vocês são tudo bebezinhos. Vocês estão me mordendo aqui com seus dentes de leite. Vocês não sabem nem o que vocês estão fazendo. Vocês têm culpa disso aqui não. Né? E isso nos ajuda a entender muito do processo dos espíritos que vão se comunicar nas reuniões mediúnicas. Que, em suma, são espíritos que culpados. Ou que culpam. E aí nós vamos entender, por exemplo, quando a gente for fazer um atendimento fraterno, quando a gente for conversar com alguém que está precisando de ajuda, que está precisando de carinho, que está precisando de consolo, e vamos ser médiuns do amor com aquela pessoa, né? Que uma forma de ajudar alguém é tirar ela da vibração da culpa. Quer ajudar alguém que você ama muito, quer se ajudar, sai da vibração da culpa. De se culpar, de culpar os outros. Porque isso é fuga. Nós somos responsáveis. Um espírito de luz, quando ele olha para o passado espiritual dele, ele fala assim, lá na época de Jesus eu fiz uma bobagem. Estava encarnado lá, eu era um maluco, eu toquei o pé na cruz lá, joguei a pedra em Jesus. Né? Ele não sente culpa disso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele fala isso, ele fala assim, peraí, mas naquela época, como é que eu era? Eu era uma pessoa ignorante, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu era um coitado. Hoje, eu não sou mais, eu não faço mais aquilo. Então ele lida com aquela situação em um outro nível. Vocês estão entendendo como é que o entendimento do que é o Cristo nos ajuda? Por que é importante a gente entender esse conceito dentro da doutrina espírita? Né? Jesus deixa de ser o objeto da nossa adoração para ser o objeto da nossa referência. Essa que é a grande questão dentro da doutrina espírita. Né? Jesus deixa de ser alguém inalcançável num altar de papelão para ser um companheiro próximo da gente que nos acena com a possibilidade de segui-lo e de ser dele intermediário, instrumento, a mediunidade aí. Vós sois cartas vivas do Cristo. Lembra do Paulo de Tarso falando isso quando ele escreve nas suas epístolas? O que ele está querendo dizer? Nós somos cartas de Jesus, nós somos a mensagem de Jesus. Todo médium, todo trabalhador do Cristo é alguém que pode se tornar uma carta viva do Cristo, no sentido que a gente pode transmitir consolo e instrução para quem está ao nosso lado, sem ser perfeito. Né? Até mesmo com as nossas fragilidades, com as nossas falhas, com as nossas limitações, nós vamos nos tornar, né, através da mediunidade bem entendida, em cartas vivas do amor. Né? E nós vamos sair desse negócio de culpa. Tá? Vamos fugir desse negócio de culpa. Não precisa, né? Sacrifício, né? Misericórdia quero, não sacrifício. Lembra Jesus falando isso para os discípulos? Sai da culpa.
Né? Jesus não culpou o Judas pela traição, tanto é que o recebeu como amigo. Jesus não culpou o Pedro por ter negado, né? Jesus voltou lá no Pedro, imagina Jesus chegando lá pro Pedro lá, né? Pedro, falei que você ia me negar 3 vezes, né? Falei, né? Você viu que você me negou lá na minha cara. Ah, Pedro. Jesus não culpou o Pedro. Na verdade, Jesus chama o Pedro depois e reafirma o amor dele, né? 3 vezes. Mas, gente, o nosso tempo já está, né, passando do horário aí. Nós vamos terminar o nosso estudo. Vai ficar salvo aqui, né, no Instagram, vai ficar salvo aqui com vocês aí também, né? Eu não consegui, Caio, colocar no YouTube, aqui deu uma, né, um monte de coisa para fazer aqui, nem consegui jantar, pra você ter ideia, né, enrolado que sou, tá? E o que acontece? Semana que vem nós vamos para o terceiro princípio, que é Espírito, tá? Nós falamos de Deus, Jesus, agora o terceiro princípio que nós vamos conversar semana que vem. Espírito. O que é Espírito? Aí nós vamos falar de princípio espiritual, nós vamos falar do reino animal, falar da gente, né? Porque espíritos somos nós, né? Nós somos os espíritos, né? Os seres inteligentes da criação, como diria lá os amigos espirituais por Kardec, em O Livro dos Espíritos. Né? Quem quiser referência de estudo, pega as primeiras perguntas lá do Livro dos Espíritos, onde ele fala de Deus, né? Aquela coisa toda, que vai nos ajudar aí bastante. Pessoal, nós vamos terminar agora, né, fazer a prece final, agradecer o pessoal que acompanhou a gente pelo Instagram aí, né, o pessoal que acompanhou aqui, né, lembrando que nós todos somos médios e podemos ser intermediários sim do amor, da luz, aonde quer que a gente esteja, tá? Não é necessário enxergar os espíritos para poder falar de amor, para consolar, para ajudar, né? Então vamos fechar os nossos olhos, pedir a Jesus que possa nos abençoar, nos envolver com aquele mesmo amor que reuniu os pescadores em torno do seu coração no mar da Galileia. Que possamos ser intermediários das mesmas palavras que tocaram o espírito e a alma dos pastores, das mulheres, das crianças, dos soldados, dos doutores da lei, confundidos na sua ignorância. Que possamos despertar em nosso coração a certeza do bem, o entendimento da luz, e que possamos ser intermediários de Jesus, aonde quer que estejamos. Senhor, abençoa cada um de nós, nos dando o entendimento, a paz e o amor. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, até semana que vem, né? Amanhã, quem quiser, nós estamos estudando Evangelho, né? Nós vamos estar aqui nesse mesmo link aqui, tá, gente? Quem quiser salvar, nós estamos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 17. Quem quiser participar amanhã vai ser muito bem-vindo. Quem não puder vai ser salvo. A gente vai tentar gravar o estudo. Beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado, né? E vamos trabalhar para Jesus, tá bom? Fiquem todos com Deus. Amanhã no mesmo horário, 8 da noite, tá? Estude Evangelho. Tchauzinho. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Deus nos abençoe. Boa noite, muito obrigado.